Rodrigo Nestor e Igor Gomes no Porto por 11 milhões de euros. No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto o que os dirigentes do Tricolor pensam sobre essa notícia. Bora te atualizar também sobre a treta entre o craque Neto e Daverson, notícia do Corinthians negociando um meio atacante com o Grêmio, atualizações sobre o futuro de Cavani, que imaginava ter um monte de opções no mercado, mas a coisa tem sido bem diferente. Para completar, o Cruzeiro trabalha com as duas possibilidades, ficar no Mineirão ou aceitar a proposta do prefeito de Betim em relação ao novo estádio. Te atualizo sobre Pedrinho no Atlético Mineiro, as últimas do mercado de transferências e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo com passagens por Diário de São Paulo, TV ESPN, Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, entre várias outras, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração, beleza? Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, ativa as notificações, aquela coisa todas que vocês já estão bem habituados, certo? Bom, bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que é a melhor opção quando você quer buscar alternativas dentro de um mesmo jogo. Quer fazer o teste? Pega agora o mesmo link que eu vou deixar no comentário fixo, abre a 1xBet e procura pelos jogos dessa quinta-feira na Copa do Brasil. A gente tem Fluminense e Cruzeiro, São Paulo e Palmeiras. Se você quiser saber sobre as cotações de Fluminense e Cruzeiro, vitória do Flu paga 1,97, 3,32 para o empate e R$ 4,06 para a vitória do Cruzeiro. Já no São Paulo versus Palmeiras, R$ 3,01 para a vitória do São Paulo, 3,18 para o empate, 2,44 para a vitória ao viver de jogo no Morumbi. E aí, curtiu, né? Então pega agora mesmo o link, já faz seu cadastro. Não esquece de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é uma atualização sobre as negociações entre Atlético e Pedrinho. O Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol do Galo, manteve diálogo durante quase todo o dia com o Will Dantas, que é empresário do Pedrinho. O Galo tenta pressionar o staff do jogador para aceitar logo essa oferta e acabar com qualquer possibilidade de outra alternativa. Pedrinho tem em mãos uma proposta de empréstimo por uma temporada com opção de compra. Nos últimos dias, um clube francês entrou na parada e tenta convencer o Shakhtar e o Will Dantas que o melhor destino seria o futebol francês. Assim que tiver qualquer novidade, volto com urgência para avisar vocês, beleza? Bora contar que o William, meio atacante, vai desfalcar o Corinthians no confronto contra o Santos na noite dessa quarta-feira, Neoquímica Arena, partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O William segue se recuperando de um desconforto muscular e não reuniu condições para jogar. Quero contar também que Humberto Louser é o novo técnico do Juventude. O Juventude havia demitido o Eduardo Batista e o diretor de futebol durante o fim de semana. O Louser já foi anunciado como treinador. Agora o Juventude busca um executivo de futebol. Uma das possibilidades é de Nilton Drummond, que já foi executivo de futebol do Internacional, currículo bastante interessante. Tenho certeza que ajudaria demais o Juventude. Para fechar, contar que Sadio Mané foi apresentado como novo reforço do Bayern de Munique, negócio de 32 milhões de euros, podendo chegar até 40 milhões de euros. Foi uma opção do senegalês trocar o Liverpool pelo clube alemão. Quero falar agora sobre Michael, atacante que pertencia ao Flamengo, foi vendido em janeiro desse ano para o Al Hilal, time da Arábia Saudita. Muito torcedor do Flamengo, a partir da contusão do Bruno Henrique, começou a imaginar que o Michael poderia ser a alternativa, poderia ser ele o substituto do Bruno Henrique, até porque o Michael, quando foi embora, firmou um acordo, uma palavra, um acordo de verbal com o Marcos Braz que ele voltaria ao Fla. Fui atrás dessa história para entender como é que é a fase do Michael, se tem alguma chance dele voltar ao rubro-negro por agora, e dá para dizer que não há a menor possibilidade. Michael se tornou um dos principais jogadores do Al Hilal no campeonato saudita. 15 jogos, 3 gols e mais 2 assistências. Recentemente no clássico contra o Al Ittihad, ele acabou com a partida, marcou gol, 2 gols por sinal, deu dribles, enfim, virou grande xodó do torcedor do Al Hilal, a ponto de esses torcedores estarem fazendo campanha nas redes sociais para que o Michael seja convocado para a seleção brasileira. Contrato longo, mais 2 anos e meio de duração. O time saudita havia investido 8 milhões e 400 mil dólares, completamente descartada a possibilidade de o Michael voltar ao Brasil. Ele vai cumprir essa promessa que ele fez ao Marcos Braz, mas certamente mais pra frente, até porque está fazendo o pezinho de meia dele, ganhando um dinheiro que ele nunca teve oportunidade. Contei para vocês no vídeo da manhã dessa quarta-feira que o nome do Ferreira é um nome real, é um nome especulado. No Grêmio existe um movimento que até poderia facilitar a negociação, mas não se trata de uma operação simples. Estamos falando
de algo entre 8, 9, 10 milhões de euros. Bora mudar de assunto e falar a respeito de Rodrigo Nestor e Igor Gomes, informação que veio publicada pelo site UOL, dá conta de que o Porto tem a intenção de pagar 11 milhões de euros para adquirir os dois são paulinos. 7 milhões de euros pelo Rodrigo Nestor, mais 4 milhões de euros pelo Igor Gomes. Não existe nenhuma possibilidade disso vingar. O São Paulo assegura que não foi procurado pelo Porto nem para falar do Igor Gomes, muito menos pelo Rodrigo Nestor. Mas se em algum momento essa proposta de 11 milhões de euros pelos dois aparecer, ela será prontamente recusada. O São Paulo entende que o Nestor sozinho vale 10 milhões de euros. Então não tem como aceitar 11 milhões de euros por dois atletas. Só para vocês entenderem o contexto. O Igor Gomes hoje, na visão dos dirigentes do São Paulo, vale menos do que os principais atletas do elenco. Isso porque o contrato dele termina em março do ano que vem. A partir de setembro desse ano ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça do tricolor a partir do mês de abril de 23. Então, diante disso, acho até que o São Paulo aceitaria isso nunca ninguém falou, mas é uma suposição minha a partir de conversas com os dirigentes do São Paulo. Se pintasse algo na casa dos 4, 5 milhões de euros pelo Igor Gomes, o tricolor toparia negociá-lo. Melhor pegar isso agora do que perder o jogador de graça. O que não dá, em hipótese alguma, é vender o Rodrigo Nestor por 7 milhões de euros. O valor mínimo exigido pelo São Paulo é de 10 milhões de euros. Tricolor que tem convivido com propostas pelo Rodrigo Nestor desde a janela do fim do ano. Na oportunidade, um time da Major League Soccer ofereceu cifras parecidas a essa. E o São Paulo recusou, tem batido na tecla de que não o vende por menos de 53, 54 milhões de reais, depende muito da cotação do euro e do dólar. Só para fechar sobre o São Paulo, outra informação importante. Thiago Couto, goleiro que foi promovido ao status de segundo, de reserva imediato do Jandrei, tem inclusive atuado nas partidas da Sul-Americana. O contrato dele vence agora no fim do mês de junho. E durante vários dias, os dirigentes do São Paulo asseguravam que estava tudo certo, que o Couto renovaria o contrato, que era questão de tempo. Foi passando, foi passando, foi passando. Na semana que vem esse contrato se encerra e até agora não houve renovação. Estou atrás de mais detalhes. O que está pegando? Por que o São Paulo ainda não conseguiu renovar o contrato de um atleta que não tem grandes motivos para fazer tantas exigências? Vamos ficar de olho, assim que pintar qualquer novidade, conto para vocês também, beleza? Seguindo com informações, quero falar agora sobre o Cruzeiro, que está dividido entre ficar com o Mineirão ou aceitar a proposta do prefeito de Betim, Vitório Medioli, que quer construir um estádio para 45 mil pessoas. Estádio que não vai ter participação nenhuma do ponto de vista financeiro do Cruzeiro, 450 milhões de reais de investimento. Houve uma reunião nessa terça-feira na prefeitura de Betim para discutir detalhes. O Cruzeiro foi apresentado ao projeto e o Gabriel Lima, que é o CEO do clube, enfim falou sobre o tema. Ele disse o seguinte, abre aspas, ainda é muito preliminar para emitir uma opinião. A gente foi entender, não tínhamos visto nada do projeto, do lugar, ficamos sabendo tudo pela imprensa. Fomos convidados para que apresentassem o projeto. Fomos, ouvimos todo o projeto, temos uma série de dúvidas. Vamos fazer o dever de casa e passar para eles todas as dúvidas de modelo, quanto tempo duraria a construção, uma série de detalhes técnicos antes que a gente emita qualquer opinião ou faça uma opção mais firme. Fecha aspas. Essa declaração do Gabriel Lima, que é o CEO do Cruzeiro, foi dada em entrevista em uma live ao Samuel Venâncio. Acho absolutamente normal. O Cruzeiro não tente ter pressa para tomar uma decisão extremamente importante como essa. Os dois projetos têm pontos positivos e negativos. O Mineirão é um estádio maior, mais amplo, super aconchegante para o torcedor do Cruzeiro, com uma enorme história. Esse estádio novo, em Betim, muito próximo de Belo Horizonte, algo na casa dos 10 minutos de Belo Horizonte, você está a 10 quilômetros da futura Arena MRV, o estádio do Atlético. Esse estádio permitiria que o Cruzeiro usasse ou explorasse uma série de receitas novas, com camarotes, com cativas, embora não seja um estádio dele. Enfim, o Cruzeiro quer tomar pé de toda a situação antes de se decidir a respeito do futuro. Não vejo problema, acho que é o caminho certo. Ronaldo Fenômeno e companhia trabalham bem nesse sentido. Bora falar agora sobre Edinson Cavani, atacante uruguaio, livre no mercado. O contrato dele com o Manchester United terminou e as expectativas do atacante uruguaio até agora não se confirmaram. Ele imaginou que teria proposta do Atlético de Madrid, da Juventus, da Real Sociedad, também falaram em Napoli, só que esses clubes maiores que disputam competições europeias e podem brigar por títulos nacionais, não procuraram o representante do Cavani, no caso o seu irmão. O que se fala hoje na Europa é de um interesse da Salernitana, da Itália, e do Rayo Vallecano, da Espanha. A ideia do Rayo era contratá-lo para o lugar de Falcão Garcia, que está deixando o clube espanhol.
Já na Salernitana, que ficou brigando a temporada inteira para fugir do rebaixamento e conseguiu escapar na última rodada, a ideia era transformar o Cavani no principal destaque do time. O Cavani não gostou de nenhuma das duas ofertas, entende que se for para ficar na Europa é para ficar em um clube que brigue por títulos e que jogue a Champions, algo que nenhum dos dois vai oferecer. Cavani passa férias em sua fazenda no Uruguai, na cidade de Salto. A pedida do Cavani é de 4 milhões de euros por temporada, isso dá mais ou menos 21 milhões e meio de reais por temporada. Se a gente dividir por 12, estamos falando de um salário inferior a algo na casa de 1 milhão e 700, 1 milhão e 800 mil reais por mês, algo compatível com a realidade de alguns clubes de futebol no Brasil. O que pega é a vontade dele em seguir na Europa. Outro detalhe importante, a Salernitana, por exemplo, fez a seguinte oferta: 2 milhões de euros, metade daquilo que ele quer ganhar em salário, e mais 1 milhão de reais de bônus por gol. O 2 milhões de euros é bem pouco, né? Metade do que ele quer ganhar. Se ele está pedindo 1 milhão e 800 mil por mês, ele ganharia algo na casa dos 900 mil por mês. Só que ele teria um bônus, eu achei muito esquisito o valor desse bônus. 1 milhão de reais de bônus por gol marcado. Imagina se o cara mete 20 gols no ano. Seriam 20 milhões de reais em bônus. Enfim, informação que veio do Corriere dello Sport, mas eu só queria deixar bem claro para você que o Cavani estava se achando a última bolacha do pacote e a coisa não tem funcionado muito bem para ele. Clubes brasileiros, atentos à situação. Se continuar desse jeito e não pintar proposta boa pelo ex-jogador do Manchester United, pode estar por aí uma boa alternativa de mercado. Você acha? Gosta do Cavani? Enfim. Bom, bora falar agora a respeito do Corinthians, que tem negociações avançadas com o Grêmio por Matheus Vital. Meio atacante, 24 anos de idade, jogou a última temporada no Panathinaikos da Grécia, está completamente fora dos planos do Vitor Pereira. O Corinthians até chegou a anunciar recentemente que tinha a intenção de deixar que o Matheus Vital fosse analisado pelo Vitor Pereira, fazia parte só de uma história, de um enredo, para tentar não desvalorizar o atleta. Nos últimos dias, o Grêmio procurou o Corinthians com a intenção de pegar o jogador por empréstimo. O Corinthians deixou bem claro que a prioridade é venda. E o Timão topa dar um belo desconto. Inicialmente, quando ele foi emprestado para a Grécia, a pedida era de 4 milhões de euros para compra em definitivo. O Timão já disse que topa, se o Grêmio aceitar, vender o jogador por 1 milhão e meio de euros. O Corinthians é dono de 85% dos direitos econômicos, também se livraria do pagamento de salários de algo na casa de 250 mil a 300 mil reais mensais. O Grêmio está buscando parcerias de investidores, de empresários no Rio Grande do Sul, que poderiam ajudar com o pagamento dessa cifra de 1 milhão e meio de euros. Poderemos ter novidades sobre o caso nos próximos dias. Corinthians e Grêmio têm conversado, têm mantido contato e acho que até está mais fácil viabilizar entre os clubes do que propriamente com o atleta. O Matheus Vital já deu sinais de que preferiria continuar no futebol europeu. Resta saber se essas propostas de fora vão aparecer. Atleta que é representado pelo Carlos Leite. Bora fechar o vídeo para falar a respeito da treta entre o craque Neto e Daverson. Que eles não se entendem, isso já é público e notório. Mas o último capítulo dessa treta ocorreu ou começou na terça-feira, quando o Daverson deu uma entrevista ao Fred dos Desimpedidos. Nesse podcast, o Daverson soltou a pancadaria no Neto, dizendo o seguinte, abre aspas: tem um cara aí que fala que é ídolo, que é craque. Ganhou o quê? Esse cara ganhou o quê? Todo mundo está entendendo de quem eu estou falando. Ele fez gol em quem? E eu posso não ser o cara, mas fiz gol no Barcelona, no Real Madrid, joguei a final da Copa do Rei contra o Barcelona e fiz o gol do título na Libertadores. Era o Daverson sem citar o Neto, estava arrebentando com o apresentador da TV Bandeirantes. A resposta veio logo depois nas redes sociais. O Neto fez vários posts, extremamente irritado com o Daverson. Ele se refere ao Daverson como o Liminha. E aí o Neto, entre outras coisas, escreveu que daqui a pouquinho ninguém mais vai lembrar do Daverson. E que não é ele que se intitula ídolo do torcedor corintiano, e sim o torcedor corintiano é que o transformou em ídolo. Aí o Neto inclusive postou uma foto da calçada da fama do Corinthians com o nome dele e sugeriu que o Daverson desse uma olhada num link com um vídeo, é um vídeo com gols dele marcados por São Paulo, por Palmeiras, por Corinthians, enfim, uma coletânea de gols com vários gols bem bonitos de foto. Queria saber a sua opinião nessa treta entre Daverson e Neto. Você tá do lado de quem? Quem é que tá certo? Quem é que tá errado? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa, beleza? A gente volta o programa do Nicola hoje mais tarde. Vamos esperar a rodada acabar. Depois das partidas de Corinthians e Santos, de Flamengo e Atlético Mineiro, a gente entra ao vivo para conversar com vocês. Abraço, tchau!